começar nossa aula, vamos orar. Pedir ao nosso irmão Luiz Reinaldo para orar, por favor. Amém. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por essa aula, nós queremos agradecer por esse momento de aprendizado de Sua palavra. Pedimos ao Senhor, usa a vida do pastor, que estará nos ensinando, Senhor, mais e mais da Tua palavra. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos dê um coração dedicado, um coração, meu Pai, que procure crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pedindo, meu Pai, que essa aula seja uma edificação, não só para o nosso conhecimento, mas também para nossas vidas espirituais. Amém. Abra a nossa mente, Senhor, e nós te oramos e apresentamos esse momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Hoje nós temos a nossa avaliação. Eu vou colocar 20 questões para vocês responderem em casa. Vocês vão pesquisar e vão me responder e entregar terça-feira esse trabalho, essa avaliação escrita. Então vamos anotar aí. Por favor, papel e caneta, para vocês anotarem as 20 questões para vocês pesquisarem, digitarem as questões, as respostas, certo? E assim você participa dessa avaliação. Vamos lá. Todos estão com papel e lápis na mão? Ok? Amém. O que é teologia bíblica? O que é teologia bíblica? Não é para fazer agora, é para responder em casa, digitado, digita a pergunta, digita a resposta, e assim você envia em PDF até a próxima terça-feira. Segunda questão. Qual é o tema de Mateus? Qual é o tema de Mateus? Qual é a teologia de Mateus? O que é que Mateus fala? Terceiro, qual é o tema de Marcos? Quarto, qual é o tema de Lucas? Quinto, qual o tema de João? Vou repetir, alguém pode estar perdido. O que é a teologia bíblica? Qual é o tema de Mateus? Qual é o tema de Marcos? Qual é o tema de Lucas? Qual é o tema de João? 6. Qual é a teologia de Atos? Qual é a teologia do livro de Atos? Qual era o batismo de João Batista? Qual era o batismo de João Batista? Há diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Há diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Você vai pesquisar. Quem é, nona questão, quem é o espírito do mundo? Quem é? Uma pessoa. Quem é o espírito do mundo? Qual é a obra de Satanás? Qual é a obra de Satanás? Vou repetir as 10 primeiras. O que é a teologia bíblica? Qual é o tema de Mateus? Qual é o tema de Marcos? Qual é o tema de Lucas? Qual é o tema de João? Qual é a teologia de Atos? Qual era o batismo de João Batista? Há diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Explique. Quem é o espírito do mundo? Qual a obra de Satanás? 11º, o que é o mundo? O que é o mundo? 12º, quem é o homem? Quem é o homem? 13º, o que acontecerá com a vinda do reino de Deus? O que acontecerá com a vinda
do reino de Deus? 14º, quem são os filhos do reino de Deus? 14º, quem são os filhos do reino de Deus? 14º, quem são os filhos do reino de Deus? 15º, qual é a fonte da teologia de Paulo? Qual é a fonte da teologia de Paulo? Qual é a fonte da teologia de Paulo? Isto é, onde Paulo bebeu sua teologia? 16º, qual é o centro da teologia paulina? Qual é o centro da teologia paulina? Qual é o centro da teologia paulina? 17º, quem é o eu de Romanos 7? Quem é o eu de Romanos 7? Fale sobre o tempo do homem, Cronos, e o tempo de Deus, Kairos. Fale sobre o tempo do homem, Cronos, e o tempo de Deus, Kairos. Fale sobre o tempo do homem, Cronos, e o tempo de Deus, Kairos. 19. Quem são a nova criação? Quem são a nova criação? Quem são a nova criação? E 20. Qual o mistério que esteve oculto? Qual o mistério que esteve oculto e foi revelado? Qual o mistério que esteve oculto e foi revelado? Então, todas essas questões você tem que pesquisar em teologia bíblica. Os slides que eu passei têm respostas e outros você encontra na internet. Teologia bíblica do Novo Testamento. Certo? Por exemplo, aqui, quando tiver qual o tema de Marcos, não vai procurar na Bíblia de estudo, não, você vai procurar em site de teologia bíblica. O tema de Marcos, o tema de Mateus, o tema de Marcos, o tema de Lucas, o tema de João, tema teológico, ok? Muito bem, hoje só somos 1, 2, 3, 4, 5. A aula está sendo gravada, muita gente hoje é extemporâneo, a terça-feira, foi por causa do feriado, então muita gente tem compromissos e não vai estar aqui conosco, ok? Então vamos lá para a aula de hoje. Já passei a tarefa, me entrega terça-feira, digitado, digite a pergunta, digite a resposta em PDF. Eu não gosto daquele documento em Word que é compartilhado com o Google. Ele abre muito leque, fica muito chato de editar, a gente vai mexendo, ele é muito chato. Então o PDF não, é prontinho, fechado, ninguém mexe nele, manda pelo meu WhatsApp, certo? O e-mail fica muito, a gente não vê o e-mail, agora WhatsApp a gente vê direto, ok? Muito bem, vamos para a aula de hoje. Vamos para a aula de hoje. Estou tentando abrir aqui e não estou conseguindo. Estou tendo dificuldade aqui em visualizar. Pronto, agora eu achei. Agora sim, muito bem. Vamos ver as estruturas fundamentais do querigma paulino. Vamos ver. Ok. Vamos ver se é top mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos ver as estruturas fundamentais da pregação de Paulo.
Nós estamos falando que o caráter escatológico de seu querigma, de sua pregação, é determinado inteiramente pelo advento e revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, a escatologia de Paulo ela é cristológica. Ela é abordada baseada na compreensão que Deus interveio na história, vindo à plenitude dos tempos, o pleroma to kairos, onde Deus tabernaculou e trouxe Jesus ao mundo no ventre de Maria. Então a pregação de Paulo ela é controlada no sentido que Deus cumpriu sua história, cumpriu suas promessas feitas através dos profetas de Israel. Assim a história chega ao fim. Os eventos cruciais que trouxeram a realização desse momento histórico foi a vida e a obra de Jesus Cristo. Deus não criou o mundo e não o abandonou, como diz os deístas em sua filosofia teológica. Então, quando Jesus vem ao mundo, ele vem cumprir as promessas feitas por Deus aos profetas, que foi revelada nos 5 livros proféticos e 12 proféticos do Velho Testamento. Gálatas 4, de 4 a 5, diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, verso 5. Então, Jesus traz o pleroma to cronos, a plenitude dos tempos. Essa revelação do mistério é a revelação da manifestação e da vinda de Jesus Cristo. Efésios 4, 3, 4 e 5 vai dizer: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Efésios 3, 4 e 5 e 2 Timóteo 1, 9 e 10. Esse mistério, meus irmãos, ele é resumido numa palavra: Cristo. Cristo é a realização, o cumprimento do mistério de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado pela fé. Então, a escatologia paulina ela é baseada em Cristo. É o seu caráter escatológico que permite ver o pensamento e a pregação do apóstolo que estão organicamente unidos à revelação do Antigo Testamento. Para Paulo, o Velho Testamento é o cumprimento de eventos redentivos ocorridos na história de Israel e na história do mundo. Essa série de eventos intervencionistas de Deus é o pressuposto da continuação e da consumação da história no mundo quando Deus intervém na história. É interessante você perceber que até o teólogo alemão Rudolf Bultmann, um teólogo liberal, ele afirma que Jesus Cristo ele foi prometido pelos santos profetas no Velho Testamento e esse conceito foi assumido e controlado como Deus, criador dos céus e da terra, que conduz tudo à consumação final de acordo com a revelação profética do Antigo Testamento. Então, as cartas de Paulo têm a referência de que tudo se cumpre no Novo Testamento, promessas veterotestamentárias. Então, Paulo proclama Cristo como cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão, a qual a semente seria bendita todas as famílias da terra. Paulo refere-se a Jesus como revelação desse mistério. O passado é visto não só um tempo de trevas e ignorância, mas um tempo de preparação para a sua vinda. A graça agora tem sido revelada. A vinda de Jesus é tão significativa que é entendido à luz das escrituras proféticas. Para Paulo, a vinda de Jesus é o cumprimento das promessas feitas por Deus aos profetas. E Paulo usa a história de Abraão como uma demonstração vívida e real da doutrina da justificação pela fé. Abraão foi amigo de Deus pela fé. Quando a gente chega a comparar a escatologia de Paulo com os essênios, que era um grupo mais místico, nós vamos perceber que, assim como os essênios que aguardavam o Messias, Paulo vai dizer que o Messias chegou
e esse Messias é Jesus, inaugura a nova era de um futuro e a nova criação que já raiou com a vinda de Jesus Cristo, o Messias. A igreja, nesse tempo presente, ela tem que entender que ela está entre dois mundos, duas eras, dois tempos, um existindo ao lado do outro, até a consumação dos séculos, que é a expressão já e ainda não. Já temos a salvação e a salvação se completará na glória celestial. É interessante que Paulo dizia, o tempo presente é marcado por sofrimentos, o tempo de hoje é marcado por lutas, o tempo desse século é marcado por vicissitudes, mas o tempo de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos dizer, na escatologia paulina, que o presente e o futuro estão lado a lado. A vinda de Jesus penetra a era futura na era presente. E é interessante que o teólogo George Led e Gervos Rader, ele vai afirmar que a escatologia de Paulo ela é distinta da característica escatológica dos essênios, porque ela está baseada no Velho Testamento. Então, Paulo vai dar uma explicação estruturada para o seu esquema teológico de dois mundos que estão presentes. Para Paulo, Jesus era o primogênito dentre os mortos, é o prototokos, o principal na língua grega, o principal dentre os mortos é Jesus, nosso Senhor. Então, ponto de partida do Evangelho de Paulo tem como centro a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Partindo desses eventos, morte e ressurreição de Jesus, Paulo vai olhar de maneira retrospectiva para a encarnação, mais ainda atrás para a pré-existência de Cristo e de maneira futura para a sua exaltação e sua vinda. Para Paulo, a escatologia é cristológica, tem Cristo como centro, elemento central. Sua teologia fala da morte e ressurreição de Jesus, é o centro da sua teologia. E é interessante que ele crê de maneira espetacular. A ressurreição de Jesus é a inauguração de uma nova era no sentido histórico redentivo e não somente no sentido ético. Jesus invade a história e traz novo significado para a vida eterna. É importante destacar que Paulo dá a ressurreição de Cristo uma reflexão posterior, que é a revelação divina. Jesus e sua ressurreição é diferente. Todas as ressurreições no Novo Testamento e no Velho Testamento, as pessoas morreram de novo. A de Jesus, ele morre uma só vez e não morre mais, porque ele é o primogênito, ele é as primícias e o princípio de Deus, nosso Senhor. Jesus, como primogênito, é o prototokos, posição de honra, dignidade. Como princípio, ele é o pioneiro, inaugurador da nova era. Nele, a grande final ressurreição se tornou realidade. Ele é o princípio de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é as primícias que dormem. Ele é os primeiros frutos que dormem. Uma palavra para dizer que ele é o primeiro. Ele é o último Adão. É importante você perceber esta realidade. O último Adão, o segundo homem, porque o primeiro Adão pecou no paraíso. O último Adão obedeceu no jardim das oliveiras, o jardim da agonia e do sofrimento. Cristo inaugura a nova humanidade, a nova era. Quem é a nova criação? São todos os crentes em Jesus que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo vai mostrar que Adão e Cristo se contrapõem como os dois representantes, duas eras. Uma era da morte, que é o primeiro Adão, e outra é a segunda era, a era da vida, que é o segundo Adão, que é Jesus, o nosso Senhor. Então Adão serve como aquele que haveria de vir, ou seja, o segundo homem, representado por Jesus, que é o segundo homem, assim como o proto-pai, Adão, o primeiro pai, trouxe pecado e morte ao mundo, assim Jesus, pela sua obediência, pela sua morte, traz a ressurreição e traz vida sobre toda a humanidade. Podemos resumir que o centro da pregação de Paulo é a morte e a ressurreição de Jesus. E sua ressurreição é o centro de sua teologia. É nesses fatos que a era presente
começa a perder o seu poder, começa a perder os domínios do filho de Adão, e a igreja começa a nova criação, começa a impor-se pelo poder do Espírito Santo de Deus. É a partir daqui que Paulo parte e é para cá que ele sempre retorna. Morte e ressurreição de Jesus. A consumação da obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Você talvez nunca tivesse pensado nesses escritos de Paulo dessa maneira, mas Paulo torna uma experiência libertadora, refrescante para nós, que somos parte da nova criação. A última aula, a dualidade de Paulo e as estruturas fundamentais em Cristo e com Cristo. Primeira coisa, estar em Cristo, o velho homem e o novo homem, a carne e espírito, e Cristo, o Filho de Deus. Nós vamos abordar esses 4 temas nesta última aula. Em Cristo. Comecemos com uma pergunta. De acordo com Paulo, como aquilo que ocorreu de uma vez por todas com Cristo se estende para a sua igreja? Através de qual princípio que aconteceu com Cristo foi realizado nele? Aplica-se e beneficia os que são seus. Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Gálatas 3, 13, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, isto é, arrancar a raiz nossa deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, por nós, em Cristo, com Cristo por nós. Vamos recapitular. Jesus não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos justificados. Segundo, resgatou-nos da maldição da lei, para que fôssemos abençoados. Se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para arrancarmos da raiz deste mundo perverso e habitar no reino de Deus. Quarto, Deus nos ama. Qual é a prova do amor que ele nos ama? Alguém pode dizer? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E tem vários versículos que vai falar. Vários versículos. Nosso lugar, por nós, nossos pecados são conceitos do Antigo Testamento. Sacrifício, resgate, expiação. O conceito por nós, a obra de Cristo, reflete a continuidade que Paulo vê entre a obra de Jesus na cruz e o sistema sacrificial do Antigo Testamento. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29, quando ele vê Jesus se aproximar para ser batizado. Em Cristo, nele, estamos em Jesus. A essa fórmula por nós, Paulo constantemente adiciona outras. Em Cristo e nele. 2 Coríntios 5, 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ou antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, 17. O objetivo de Paulo é a demonstração que nós estamos tão unidos com Jesus, nós fazemos parte de Jesus pela fé nele, que estamos com Cristo, estamos com ele e estamos nele. Estamos crucificados com ele. Romanos 6:3, Gálatas 2:19, Colossenses 2:12, 13 e 20, Colossenses 3, de 1 e 3, Efésios 2:6, Colossenses 3 e 4. Estas fórmulas é a referência à união que nós temos em Jesus, nosso Senhor. Estar em Cristo, na pregação de Paulo, é um estado contínuo, é um modo de existência, não é um evento que acontece uma vez, não, é um evento que está em continuidade. Estamos em Cristo, estamos nele, em Cristo, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Senhor. Outra coisa, o velho homem e o novo homem. Já vimos que quem crê em Jesus está em Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler uma passagem bíblica que ela é muito importante para a nossa compreensão. Colossenses, capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim:
a palavra de Deus. Vamos lá. Me acompanhe na leitura. Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então é importante entender que não trata de experiências, mas o estado objetivo de salvação que a igreja se encontra. O batismo e a ceia são selos, símbolos dessa realidade que estamos mortos, crucificados, ressurretos e assentados nas regiões celestiais. Regiões celestiais aqui não é o céu de Deus, é a atmosfera onde o diabo reina. Jesus nos assentou em tronos de governos e poderes nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais estamos assentados e o diabo não tem poder sobre nós porque estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O velho homem e o novo homem é o conceito de velho e novo. O primeiro Adão é velho, o segundo Adão é novo. E Paulo disse isso, Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos do pecado como escravos. Colossenses 2:11. Nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então é importante entender que o judeu, o primeiro Adão, o judeu, por meio de Abraão, circuncidou a si e seus filhos. A tirada cirúrgica da pele que cobre a glande do pênis masculino. E em Cristo, nós somos circuncidados, tirada a gordura que é em nosso coração, a gordura do pecado, da descrença e das coisas erradas. Então, nós somos circuncidados o coração. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, Cristo, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Colossenses 3, 9 e 10, eu li Efésios 4, 22 e 24, Colossenses 3, 9 e 10 diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, velho homem e novo homem é a ordem explícita da salvação. O velho homem é o primeiro Adão, criado por Deus puro, mas que pecou no jardim, desobedeceu a Deus, desobedeceu ao Senhor e trouxe morte a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos tornaram-se da glória de Deus. E o segundo Adão, que é Jesus, que obedeceu no jardim da agonia, nos dá a sua salvação. Então, você tem que entender que o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar que o velho e o novo é escatológico, não é experiência psicológica, psíquica, emocional, é escatológico. Primeiro Adão, todos nós somos filhos do primeiro Adão e somos filhos do segundo Adão, porque não pertencemos mais ao primeiro Adão, pertencemos agora ao segundo Adão, que é Cristo, o nosso Senhor. O velho homem foi condenado e colocado na cruz do Gólgota. Agora o corpo do pecado, que é a carne, o velho modo de ser e existir, perdeu o seu domínio e controle sobre
todos que estão em Cristo. O novo homem é o novo modo de existência inaugurado por Jesus Cristo. As passagens que nos exortam a crucificar a carne e o velho homem, são imperativos éticos daquele que já aconteceu conosco. Nestas passagens, o imperativo de Paulo é para que vivam a vida cristã enraizado no fato já realizado no passado, que você, quando crê em Jesus, crucificou o velho homem e se revestiu do novo homem para a glória de Jesus. Essa conclusão, podemos observar a união de corpo, isto é, corporativa dos crentes em Jesus Cristo, domina de tal modo o pensamento de Paulo, o conceito de novo homem, nova criação. Carne e espírito. Essa antítese, esses dois mundos se sobressaem de maneira aparente. Então vamos ver o conceito paulino. Manifestar na carne. A morte e ressurreição de Jesus Cristo são os eventos cruciais de sua existência e determinam seu pensamento e sua pregação. Nós já observamos que Paulo não está interessado no Cristo terreno, ele está interessado no Cristo cósmico, o Senhor exaltado e ressurreto. E é interessante isso, muito importante. Isso, os teólogos liberais dizem que Paulo não está interessado no Jesus histórico e terreno, mas no Jesus cósmico. Quando Paulo está falando de dois, é interessante que Paulo, a vida e pregação de Jesus terreno e do Jesus cósmico fazem parte da pregação do apóstolo Paulo. Porque Jesus Cristo se revelou na carne, nascido de mulher, sob o domínio do pecado, mas sem pecado. É importante entender isso. Para o apóstolo, a morte e a ressurreição de Jesus são os eventos cruciais de sua existência e determinam o seu pensamento e sua pregação. Olha, já tem resposta para a prova. Qual é o centro da pregação de Paulo? A morte e a ressurreição de Jesus. Resta perguntar-nos qual é o lugar de Jesus para o apóstolo Paulo. É o lugar de glória e de exaltação para a glória de Jesus, nosso Senhor. Suas cartas, fundamentos em pregações que ele havia feito nas igrejas, nas quais transmitiu as tradições apostólicas sobre a vida e o ensino de Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 15, 1 e 2, Gálatas 1, 11, 2 Tessalonicenses 2, 5, 3 e 10. Então, ele é interessante você entender algo verdadeiro de Paulo. Não se consegue separar o pensamento de Paulo da vida e da pregação de Jesus. Para Paulo, Jesus é um só. É o Deus homem, é o Deus todo-poderoso, o Senhor do céu e o Senhor da terra. Então, o ensino do Senhor é o ponto de partida de suas instruções para as igrejas. Você vai perceber que ele tem esse ensino como alta continência na vida dele. Como diz Romanos 1,3, com respeito a seu filho, qual, segundo a carne, veio da descendência do rei Davi. É interessante isso. Jesus é exaltado como homem e como Deus pelo apóstolo Paulo. É o Deus homem. E ele diz, 1 Timóteo 3,16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado em gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quando diz isso, quando Paulo diz que Cristo revelou-se na carne, não está falando no aspecto físico humano de carne pecaminosa, mas a fraqueza e a transitoriedade da sua condição como encarnado, em contraste com o fato de que ele é o Filho de Deus, o Messias de Israel. Foi nessa condição que Jesus se revelou, o Deus revelado na carne. Foi na carne que ele trouxe o fim na cruz, o antigo modo de existência. Na cruz, ele acabou com a velha era. Ele acaba com a velha era de Adão, primeiro Adão, e inaugura a nova era do segundo Adão, que é ele próprio, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos arrancar, desarraigar e arrancar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Carne e espírito. É interessante esse contraste. Carne, a velha era, caracterizada determinada pela carne. Espírito, a nova era, a nova criação que vem e provém do Espírito de Deus.
Alguma dúvida até aqui, meus amados alunos? Não, pastor, graças a Deus. Estamos entendendo, né? Positivo. Perfeito. Então, é importante você perceber que o contraste é similar. O primeiro Adão, alma vivente, carne. O último Adão, espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. É importante você perceber. É assim que Paulo vê a existência terrena de Jesus Cristo, em termos escatológicos. Dessa mesma forma, ele vê a igreja, não mais na carne, isto é, debaixo do regime antigo e dos poderes malignos, mas ela agora está no Espírito, trazida para debaixo do domínio e a liberdade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse contraste, carne, primeiro Adão, Espírito vivificante, segundo Adão, tem várias nuances, mas seu ponto de partida é o contraste cronoescatológico, pelo qual tudo se torna claro e significativo. E nessa história, nós vamos entender que Cristo é o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A pregação de Paulo acerca de Jesus é fundamentada também em sua confissão de que Cristo é o Filho de Deus. Kyrios, Senhor. Kyrios exaltado. Tem origem aonde? Na sua pré-existência. Está aqui, ó. Gálatas 4:4, esse texto está se repetindo várias vezes aqui no nosso estudo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, o tempo dos homens, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí depois, essa plenitude dos tempos vai se inaugurar a pleroma tokairon. Porquanto que for impossível a lei, enferma pela carne, isso fez Deus enviar seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, Romanos 8:3. Agora, Deus, na pessoa de Jesus, não pecou, como alguns teólogos liberais insinuam. Ele é impecável, ele tem a sua impecabilidade. Como homem, ele provou da transitoriedade, da fraqueza da carne, da corrupção da carne, mas não se corrompeu, não pecou, porque ele é impecável. 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por nós, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Aqui não é dinheiro, não. Aqui é condição. Jesus se fez carne, para que nós que somos carne, nos tornássemos espíritos vivificantes, glorificados, como tem em 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo todo. E aqui o texto áureo de Paulo, Filipenses 2, 6-10. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Texto clássico da kenosis de Jesus, que não deixou de ser Deus, mas abriu mão de sua divindade por um pouco de tempo, para se tornar figura humana, humilhado, nessa transitoriedade e nessa fraqueza, e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. E pela sua obediência, Deus o exaltou sobremaneira, e que lhe deu o nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Essas passagens sugerem a pré-existência de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a exaltação de Deus, Filho, na teologia paulina, é magnífica e maravilhosa, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Conclusão:
Os 4 aspectos da pregação de Paulo confirmam nossa temática. Paulo é um pregador do Evangelho que raciocina em termos da vinda de Cristo ao mundo como a culminação da história da redenção, trazendo ao mundo presente ao seu fim, inaugurando a era vindoura. A obra de Cristo foi por nós e nos encontramos nele, em Cristo, nele, Cristo. Um modo de existência em contraste com Adão. Isso também representa o velho e o novo. E a carne e o espírito. Estamos no novo, estamos no espírito. Todos nós que já conhecemos as cartas de Paulo, estamos agora familiarizados com esses termos teológicos. O propósito dessas aulas da teologia bíblica do Novo Testamento é mostrar o ponto de partida escatológico, histórico redentivo dos mesmos. Fazendo isso, percebemos mais claramente a unidade do pensamento de Paulo com a Bíblia Sagrada e com todo o ensino de Jesus e escritores do Novo Testamento. Além disso, é importante entender que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Como diz Colossenses 1, de 15 a 20. É o prototocos. Muita gente diz, ele é o primogênito, então ele teve irmãos. Não. Ele teve irmãos humanos, de José e Maria. Mas Jesus não foi criado por Deus, ele é Deus. Este é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. O prototocos, o senhorio exaltado e maravilhoso, todo-poderoso que é Jesus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio, o primogênito, para quem todas as coisas têm a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a pleroma, a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então ele é o Senhor. Há um só Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Paulo fala que Jesus é a sabedoria lá de Provérbios, é a sabedoria. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, a ele pertence a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Finalmente, o Senhor exaltado vai vir. Jesus está voltando. Essa última face da história redentiva da pregação de Paulo deve ser analisada, que é a sua ascensão, a sua subida aos céus, o seu assentar à mão direita de Deus nos lugares celestiais e sua futura parúcia, que é a segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar, porque ele é o Senhor. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Alguma dúvida, meus amados irmãos? Graças a Jesus, não, pastor. Uma aula dessa deixa a gente feliz, né? Contente com a grandeza de Jesus, o senhorio de Jesus, como Jesus é descrito. É maravilhoso a gente exaltar e glorificar o nome de Jesus, para a glória de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amados, façam a avaliação. A avaliação tem as respostas no slide que eu mandei, tem a resposta nas aulas que eu dei, que todas ficaram gravadas. Eu vou lançar daqui a pouco no YouTube, colocar no grupo, vocês clicarem, se inscrevam no meu canal, dê o like, assiste o vídeo, dê o like, em nome de Jesus. Você que assistiu a aula, depois guarde esse vídeo, favorite ele, coloque como favorito na sua lista de vídeos para você assistir. E quando você quiser fazer uma pregação, você pode também chegar a esse vídeo que vai lhe ajudar muito. Deus abençoe. A nossa avaliação, ela está no início da aula. Pesquisem, façam, digite a avaliação, teologia bíblica do Novo Testamento. Primeira questão, tal.
resposta tal, segunda questão tal, resposta tal, em PDF, digitado em PDF. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até um próximo encontro, se Deus quiser, em nome de Jesus. Não se esqueça, dia 30, pagar a mensalidade. Em nome de Jesus, pague a mensalidade dia 30, para a glória de Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.